Quero falar agora sobre Alex Sandro, informação exclusiva. O lateral esquerdo de 33 anos de idade decidiu aceitar a proposta do São Paulo. Oferta abaixo do ponto de vista financeiro e também inferior em relação ao tempo de contrato. Mas o Alex Sandro está absolutamente empolgado com a ideia de jogar no time do coração de toda a sua família. Vou dizer mais, ele já adquiriu 2 apartamentos na cidade de São Paulo. Um para ele morar, outro para a família mais próxima também morar em São Paulo. Vale a lembrança de que a residência fixa da família é em Catanduva, no interior de São Paulo, mas ele está há bastante tempo morando no exterior. Já esteve, por exemplo, no Porto e na Juventus da Itália. Inclusive, ele embarcou na última segunda-feira para Turim, onde foi cuidar da mudança. Nicola, então, diante disso, dá para dizer que o negócio com o São Paulo está fechado? Não. E o problema é o tricolor, que ficou de dar uma resposta ainda nessa semana para sacramentar o acordo entre as partes. O São Paulo havia feito uma proposta, o atleta fez uma contraproposta, o São Paulo não aceitou e enviou uma oferta inferior. Essa oferta que o Alex Sandro aceitou. Agora falta que o São Paulo acorde essa situação, ponha tudo no contrato, para que ele possa assinar, primeiro passar por exames médicos e assinar o contrato com o tricolor. Além dessa história do apartamento, dos 2 apartamentos que eu contei com exclusividade para vocês, quero contar que ele está muito, mas muito empolgado em jogar no São Paulo, depois especialmente de ter ido ao confronto contra o Flamengo no último sábado no Morumbi. Ele foi por conta própria, como torcedor do São Paulo, sem convite de ninguém. E ficou absolutamente encantado com o comportamento do torcedor São Paulino jogando junto, estádio lotado, e ele falou que há bastante tempo não sentia isso. É por conta disso que o Alex Sandro tenta acelerar esse processo para fechar com o São Paulo. Se o tricolor não afirmar, não concordar com aquilo que já havia sido estabelecido anteriormente, aí ele vai precisar buscar outras alternativas. Palmeiras e Botafogo são os principais candidatos a contratá-lo no futebol brasileiro. O Afonso está conosco. Vamos falar também aí de mercado do São Paulo, de uma notícia desta quinta-feira. Mas antes, os números de Alex Sandro pra gente. Com a camisa da Juve. 23-24 a temporada. 18 jogos, 9 como titular, 44,8, 1 gol. Presença em jogos do time, 42%. Livre no mercado desde que o seu contrato na Itália acabou agora no meio do ano. Lateral de seleção brasileira. Edu, a história é que tínhamos outros times aqui do Brasil também interessados no Alex, né? Botafogo, Palmeiras. E aí surge a informação de que o São Paulo teria entrado também nessa parada e com preferência, inclusive, do lateral. O que a gente tem de informação sobre isso? Então, Glaucia, vou contextualizar aqui, né? Há um tempo, não agora, há um tempo, já mais de mês, o São Paulo teve uma conversa com o Alex Sandro, estava terminando lá a temporada europeia, ele já sabia que não ia ficar na Juventus, e aí nessa conversa, o irmão dele, o Flávio, que mora lá em Catanduva, vinha postando muita coisa na sua rede social, nessa conversa o Alex Sandro falou, olha, eu vou ouvir algumas propostas da Europa, eu prefiro continuar na Europa, mas se não aparecer nada que me agrade e eu resolver voltar para o Brasil, a prioridade é do São Paulo. Isso foi a primeira conversa. Não se falou em números, nada. Bem, abriu a janela, não surgiu nada. E agora, eu vou até dar o crédito, né? O jornalista Jorge Nicola, nosso ex-companheiro, hoje trouxe uma informação no seu canal de que o Alex Sandro teria acertado com o São Paulo, faltaria só a assinatura, mas os valores teriam sido equalizados. Ele até, inclusive, já teria comprado 2 apartamentos, um para ele e um para familiares na capital paulista, tudo mais. Bem, com essa notícia do Nicola, eu fui aqui atrás, não estou no mesmo hotel do São Paulo, mas fui ao hotel do São Paulo na hora do almoço, conversei com várias pessoas do futebol do São Paulo que me passaram. A gente está negociando a posição do São Paulo. Quanto aos apartamentos, falaram, a gente não sabe de nada. Mas assim, da negociação, nós estamos negociando, nós não acertamos nada, mas nós estamos negociando e sabemos que ele ainda está esperando alguma coisa da Europa, que está difícil de vir. Se não vier, nós vamos conversar já com propostas trocadas sobre a possibilidade dele assinar contrato. Mas não em nenhum momento com as pessoas com as quais eu falei, que estão ali no futebol e que são aquelas que conduzem esse tipo de negociação, me disseram, não, já está para assinar o contrato, pode ficar tranquilo que ele chega, nada. Há uma negociação em andamento que não é desmentida de nenhuma forma pelo São Paulo, mas muito ainda depende da posição do Alex Sandro. A partir do momento que
confirmada a informação de que ele comprou os apartamentos, é que ele não pretende mais ir para a Europa, deve fixar a residência em São Paulo. Então acho que só a parte financeira, aí acho não é uma certeza, ele só não vem para São Paulo se a parte financeira não bater. Se ela for equalizada mesmo, a prioridade é do São Paulo, ele fecha apesar de interesse de outros times brasileiros. É o que a gente tem por enquanto do Alexandro. Mas tudo é muito dinâmico, porque se o São Paulo quiser inscrever jogadores para o jogo desta fase da Copa Libertadores, ou para os 2 jogos contra o Nacional, tem que ser até amanhã, sexta-feira. Então se o São Paulo quiser ter Alexandro, quem sabe Thiago Mendes, ou outro reforço para Libertadores, a agilidade tem que ser grande nesses 2 últimos dias, nessas próximas horas, para o fechamento do negócio. E é aqui que vai acontecer esse jogo. Nas 2 últimas vezes que o São Paulo veio aqui, em 2022, ganhou na última rodada por 4-0, o técnico era o Rogério Ceni, mas não adiantou muito. Ficou em 9º lugar do Brasileiro e acabou não indo para Libertadores, nem para pré. E no ano passado perdeu por 2-0, com Dorival de técnico. Era o resultado que o Goiás precisa hoje para pelo menos ir às penalidades máximas. Antes de chamar as informações, eu vou trazer 2 personagens. O Bobadilla, que depois da contusão do Alisson ocupou essa posição no meio de campo do São Paulo. Ele não tem a mesma característica do Alisson. A torcida às vezes pega um pouquinho no pé porque não consegue fazer a função daquele que era considerado o termômetro ou o melhor jogador desse meio de campo, mas é ele o escolhido e vem substituindo o Alisson. E o Wagner Mancini, que foi mandado embora do Atlético Goianiense na segunda, e naquela roda gigante e que não para de funcionar dos técnicos brasileiros, na quarta nem precisou deixar Goiânia. Na quarta assinou contrato com o Goiás, deu entrevista coletiva, nós acompanhamos, deu o primeiro treino, nós temos imagens, e já vai estrear nesta quinta-feira com essa missão de tentar reverter a situação na Copa do Brasil. Então vamos ouvir Bobadilla e Wagner Mancini, 2 dos personagens desta noite aqui em Goiânia. A gente vinha de uma sequência de jogos muito grande, fora de casa. Primeiro ajuda muito a recuperação e depois para treinar um pouco mais a parte tática, né? Que o professor Luiz, às vezes com o tempo muito curto não dá para trabalhar. Então eu acho que isso foi muito bom nessa semana para tentar trabalhar, ajustar alguns detalhes que faltavam e para continuar evoluindo no time. Sim, eu acho que jogo a jogo a gente vai se entendendo melhor, jogar com um cara com a experiência dele, eu acho que faz tudo mais fácil para mim. E estou aproveitando a oportunidade, o privilégio de jogar com ele também. Então, eu acho que a gente está tratando de fazer o melhor para dar ao grupo e o time o que precisa. Os jogos fora de casa são muito difíceis, a gente tem que entrar com toda a intensidade, energia, de novo, como o primeiro jogo, para tentar ganhar o jogo. São jogos de mata-mata, então a atenção tem que ser a máxima. A gente que está defendendo o título, então é uma pressão um pouco mais grande. A gente tem que fazer um bom torneio porque a gente é o último campeão, então a gente vai tentar ganhar de novo o torneio. A gente está se preparando para isso e para toda essa competição que a gente joga. Aqui no início da noite, a gente registrou a chegada e o time que deve ir a campo. Rafael no gol, Rafinha, mas tem um parênteses aí, pode ser o Moreira. O Moreira soltou muita coisa hoje na rede social, que ele costuma não soltar. O Igor Vinícius ficou em São Paulo se recuperando, pode dar Moreira. O Rafinha jogou 2 seguidas para dar um descanso para o Rafinha. Arboleda, Alan Franco e o Wellington. No meio de campo, Luiz Gustavo e Bobadilla responsáveis pela marcação. A linha de 3 com Lucas Moura, com Luciano, que volta de suspensão, e com Ferreirinha. E no ataque, o Caleri, o Alan Franco e o Caleri saíram do jogo contra o Flamengo com pequenos desconfortos, pancadas divididas, mas vieram com a delegação e, ao que tudo indica, vão jogar. São Paulo chegou ontem recepcionado por mais ou menos umas 100, 150 pessoas, torcedores. Não tiveram muito contato com os jogadores, poucos vieram ali conversar com os torcedores, estavam do lado de fora do hotel. A gente até depois registrou o Lucas Lima numa imagem no saguão do hotel, o Lucas Moura, melhor dizendo, atendendo todos os torcedores, conversando, sendo bem simpático, tirando fotografias, e o clima era de muita tranquilidade no São Paulo para esse jogo que pode qualificar o time para essa última vaga das quartas e para ele continuar na briga pelo bicampeonato da competição. Gláucia. Edu, deixa eu te perguntar uma coisa. Tudo bem, irmão? Tudo tranquilo? Cara, alguma coisa explica a falta de espaço do Nestor ultimamente? Porque assim, a gente vê o São Paulo até com problemas no setor e ele nunca tem ganhado chance. Tudo bem que quando na Copa do Brasil do ano passado ele foi muito bem, atuando até mais aberto, né? Ele não fazia nem a do Luiz Gustavo, nem a do Bobadilla. Teve a lesão e tal,
mas é um jogador que foi muito importante já pro São Paulo e hoje parece que ele tá algumas casinhas atrás. Tem alguma explicação? Renato, eu atribuo a dois aspectos a ausência do Nestor, embora ele está entrando em quase todas as partidas. A primeira, a lesão séria que ele sofreu, perdeu pré-temporada, perdeu todo o Campeonato Paulista, perdeu até a chegada do Zubeldia, ele só passou a treinar e a jogar, ou a jogar pelo menos quando o Zubeldia já era técnico. Essa para mim é fundamental, ele está recuperando o espaço perdido pela lesão, foi uma lesão séria, uma lesão cirúrgica. E segundo, que hoje o Nestor é visto exatamente da forma como você falou, aberto pelo lado esquerdo, como ele foi tão bem nas finais da Copa do Brasil, com um gol do título do empate e uma assistência no jogo do Maracanã para o Caleri fazer o gol da vitória. Concorrência dele é com, talvez hoje, o melhor jogador, o atacante mais produtivo do São Paulo, que é o Ferreirinha. Então o Nestor tem que desbancar o Ferreirinha para jogar naquela posição que ele vinha rendendo. Ou dar um passo atrás na sua carreira, atrás que eu digo não voltar, perder espaço, mas voltar ao que ele era antes e brigar por uma vaga no setor de meio de campo de marcação com o próprio Bobadilla. Com Pablo Maia e Alisson ele tinha pouca chance ali. Com Luiz Gustavo e Bobadilla e sem nenhum reserva imediato, talvez ele tenha mais espaço para brigar ali como segundo volante com o Bobadilla do que para desbancar o Ferreirinha da titularidade do lado esquerdo. Legal. Segura aí, Edu, que a gente também já vai falar de notícia de possível reforço contigo, mas antes só passar aqui esse jogo de hoje, esse Goiás e São Paulo. Um São Paulo que, embora jogue fora de casa, traz essa vantagem do primeiro jogo, que é muito boa, de 2-0, e enfrenta um Goiás, né, amigos, recomeçando o trabalho. O telespectador tava meio, mas o Mancini não tava no Atlético Goianiense? Pois é, no fim de semana... Pegou o Uber, foi. Só mudou de lado ali da cidade, foi pro outro CT. No fim de semana, o Goiás perdeu na Série B para o Novo Horizontino, aí cai o Zanardi. O Mancini já estava ali pela cidade, assume, estreia hoje. A gente viu aí ele na entrevista, não viu São Paulo, tô chegando agora, não dei treino. É esse o Goiás que vai a campo contra o São Paulo hoje, precisando fazer esse resultado. Discorra. Porque ele falou em nome de vários treinadores pelo Brasil. Tá todo mundo nessa base. Né? Até porque também não vai ter muito tempo, né? Assim, o Goiás na Série B tá na Copa do Brasil, mas tem assim, o calendário um pouquinho diferente. Né? Porque ele está nessa competição, se ele cair fora, ele vai ficar na Série B, tentando focar em melhorar o rendimento. Já o São Paulo tem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, então é um pouquinho diferente, né? A responsabilidade no mês de agosto, que a gente sempre vem frisando, né, Glaucio? É um mês muito perigoso que pode redefinir a disputa do Campeonato Brasileiro. Palmeiras está fora da Copa do Brasil. Imagina Palmeiras e Botafogo. Botafogo está fora da Copa do Brasil. Palmeiras e Botafogo vão jogar. Alguém vai ficar fora da Libertadores. Esse só vai ter Brasileirão. Então, pode redefinir. E o São Paulo está em 3 frentes. Então, a gente está vendo pela escalação ali que o Edu trouxe, o total interesse do São Paulo, óbvio, em permanecer na Copa do Brasil. É o atual campeão. Pode ser campeão novamente? Pode. É possível. Né? Não se deve descartar. Então o São Paulo acredito que vai passar. Sim, as dificuldades do Goiás são imensas, relatadas inclusive pelo treinador. Então é aquele jogo mata-mata, permite uma série de resultados. O mata-mata é incrível, a Copa do Brasil também, mas o São Paulo é o favorito para esse confronto, principalmente pelo placar no Morumbi. E com o Luiz Gustavo, né? Chegou olhando, vendo assim uma fila grande para jogar no meio de campo. E hoje o Luiz Gustavo domina a posição, ainda mais com a contusão do Alisson. Ele é um pilar no meio de campo de São Paulo. E assim, chama muita atenção. Até o Zubeldia, se ele realmente entrar com essa escalação, ele não tá segurando praticamente ninguém, né? Só o Igor ali. E no geral é o que tem de melhor do São Paulo. É o time titular do São Paulo hoje. O São Paulo tem um time titular muito claro. Então, até no planejamento de temporada, muito se imaginava, fez um 2-0, ele tá levando muito a sério o confronto. Não tá achando que vai ser tranquilo contra o Goiás, não. Claro que ao decorrer do jogo eu imagino ele fazendo sim a gestão de minutos de alguns jogadores, tirando alguns atletas. Acho que um cara, por exemplo, que você tem que ficar um pouco esperto, o Lucas, o Wellington, um cara que você tem que tirar, o próprio Caleri, que é um jogador também que a gente sabe que vem até com lesões recorrentes. Mas assim, acho que é só uma tragédia pro São Paulo não conseguir tirar, sair de lá com a classificação, porque o time do Goiás, além do resultado ruim, além de todo o trabalho, o time não vem jogando bem realmente, assim, estruturalmente
não tem muita coisa. Nossa tela que a gente mostrou, né, a gente estava mostrando um recorte, o do São Paulo era 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, o do Goiás era o contrário, né? Eram 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas e com uma quantidade, eram 9 para 16 gols. Assim, ele tinha o saldo negativo, né, em termos de gols marcados e tomados, gols sofridos, e isso é que desestabiliza a equipe, porque é muito difícil ela passar esse jogo sem levar um gol. Ela precisa marcar, atacar o São Paulo, não oferecer ao São Paulo os espaços que o São Paulo gosta, por exemplo, Ferreirinha, que vai puxar, que vai acelerar. Então é muito difícil passar o jogo sem tomar um gol do São Paulo, e isso amplia a missão. Então, se esse cenário, que é muito mais ajustado do Subeldia e desajustado do Mancini, que acabou de pisar lá no Goiás, está conhecendo os jogadores, ele pode, com as 5 alterações no segundo tempo, Subeldia, controlar o time e o jogo. O contexto do confronto também é muito complexo, porque, como disse o Calçade, o Goiás, sem ter uma estrutura de jogo, sem ter um trabalho desenvolvido, ele vai precisar sair para o jogo. E ele vai dar espaço nas costas da sua defesa para jogadores de muita velocidade. O São Paulo, por exemplo, pode especular um pouco na partida. Pode vir um pouquinho. Claro, quando precisar, acalma o jogo, tira a velocidade. Eu acho que é muito importante o São Paulo aqueles primeiros minutos. Tirar a velocidade, picar um pouco o jogo e aí levando. É um contexto muito favorável. A vida do Goiás se resumiu até a expulsão do Morumbi. Até ali no Morumbi existia vida para o Goiás. A partir daquele momento, até porque antes da expulsão, o Goiás sustentava bem atrás. Defendia bem, era organizado, era compacto. A partir da expulsão, sai o primeiro gol, que a gente fala, né? Esses jogos de ataque contra a defesa, o Atlético ontem foi assim. A partir do momento que faz o primeiro gol, aí desanda o negócio. Se esse gol não sai, as coisas vão se complicando a cada minuto que passa. Então, assim, o confronto em si, ele já tomou um lado que ficou muito desfavorável para um time como o Goiás. Eu só tenho dúvida se o Lucas vai começar jogando. Eu também tô achando que vai ter algumas mudanças nessa escalação. Então, sim, eu acho que ele pode controlar melhor essa situação em função da vantagem, ter velocidade também, mas poupar um jogador que é fundamental, porque existe um São Paulo com Calleri e Lucas, existe outro São Paulo sem. Né? E com jogadores que o Subeldia também conseguiu trazer pro jogo. Ferreirinha é um deles. Ferreirinha, quando teve uma sequência, ele foi ganhando confiança, o jogo dele foi melhorando. Então ele é um jogador super importante hoje nessa configuração de São Paulo sob o dia. Mas vamos ver, Glaucio, se